certo? Então, esse é um ponto muito importante. Eu não vou ficar batendo nesse ponto porque a gente precisa avançar, mas é extremamente importante que vocês entendam isso, que a gente entenda isso, o propósito da nossa prosperidade. Então, de novo, a gente precisa ter uma mentalidade de semeadores, uma mentalidade daqueles que estabelecem o reino de Deus nessa terra. O último versículo, Deuteronômio 8:18, fala: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir riqueza. É Deus que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou aos teus pais, como se vê neste dia. Essa palavra, para confirmar, a palavra confirmar é a palavra kum em hebraico, e significa, entre outras coisas, confirmar, ratificar, estabelecer. Então Deus, Ele te dá poder para tu adquirir riqueza, não para que você simplesmente seja rico, mas para que você, através dessa riqueza estabeleça o reino de Deus nessa terra. Então Deus, Ele quer te dar o poder para tu estabelecer o reino dele nessa terra, através também das suas finanças. Ele quer poder contar contigo, para poder te dar grandes somas de finanças, para que você possa utilizar isso e manifestar o reino dele nessa terra. Deus, ele não pode descer aqui com uma soma de dinheiro e fazer coisa. Ele precisa de pessoas que estejam colocando o reino de Deus, o reino dele em primeiro lugar, que estejam tão desapegadas ao dinheiro, que possam receber dele e usar para ele aquilo que o Senhor está dando. Então, e tudo isso mescla em todas as coisas que a gente falou antes, de entender que tudo vem dele, é por ele, é para ele, nossa vida é para ele, tudo vem dele, ele é o nosso provedor. Então, quando tu começa a entender isso, você começa a lidar com as coisas que você tem com uma perspectiva diferente, não mais o que é meu ou o que eu conquistei, mas tudo é dele e para ele. Então, eu sou mordomo das coisas que o Senhor tem colocado na minha mão, então eu uso de acordo com a vontade do meu Senhor, não de acordo com a minha própria vontade. Certo? Amém. Então, agora eu quero entrar num outro ponto importante. Então agora fala o seguinte: conhecendo as leis terrenas da prosperidade. A gente vive em um plano físico. Nesse plano físico tem leis que regem esse plano físico. Da mesma maneira que tem a dimensão espiritual. E na dimensão espiritual tem leis que regem essa dimensão espiritual. Então a prosperidade, ela se encontra tanto na dimensão física como na dimensão espiritual. E a prosperidade do Senhor Jesus na nossa vida é uma mescla dessas duas coisas. Então você tem que entender como é que funcionam os princípios de prosperidade terrena, sei. E entender também o princípio de prosperidade espiritual. Então vamos começar falando sobre as leis terrenas da prosperidade. O primeiro ponto é plantio mais tempo igual colheita. Então, lei física. Na lei física é o seguinte: você tem um plantio, com tempo você colhe uma colheita. Basicamente, quando você vai plantar, você não planta hoje e amanhã você está colhendo. Você planta, tem um tempo onde aquilo que você plantou, ela vai amadurecer até que chega o dia da colheita. Então, de novo, fale comigo. Plantio. Tempo. Colheita. Melhor ainda é assim: plantio. Tempo. E colheita. Todo mundo está olhando para a colheita, mas negligenciam o plantio e não tem paciência para o tempo. Você não vai ter uma colheita. Tá? Então beleza. Vamos ler Gênesis 1, 11 a 12, fala: e disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente, conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Fala: conforme a sua espécie. Conforme a sua espécie. Já que vocês estão com sono, vou fazer vocês repetirem mais ainda, tá? Aqui fala que uma semente, ela é conforme a sua espécie. Uma semente de milho, ela vai produzir milho. E um milho vai produzir semente de milho. Certo? Simples, básico, né? A questão é, se tu planta feijão, você vai colher feijão. Tá? Então, a lei física é o seguinte:
Quando você vai plantar algo, para você colher aquilo que você quer, você tem que plantar de acordo com aquilo que você quer colher. Se você quer ter uma colheita de milho, não plante feijão, plante milho. Tá? E eu estou dando o exemplo de plantio físico, de plantar coisas como milho, feijão e tal, mas a Bíblia revela que tudo é um plantio. Tuas palavras, você está plantando sementes. Certo? Aquele fala que o poder da morte e da vida está na língua, aquele que a ama comerá do seu fruto. Para existir um fruto, precisa ter existido uma semente. Então as palavras são sementes que você está semeando na tua vida, a qual você vai comer do fruto. Certo? Então, tem muitas coisas, tudo na tua vida que você faz, você está semeando e você vai colher. Então não está falando apenas de semeadura física, de tu plantar feijão, de tu plantar tomate. Isso também, isso está dentro dessa lei física, mas isso inclui todo o tipo de vida, tudo que engloba a nossa vida física, certo? Você paga o mal, você vai receber o mal. Você planta o bem, você vai colher o bem. Você planta todas as coisas. Existe essa lei de Deus de plantar e colher. Isso até para os ímpios, né? Exato, bom ponto. Essa lei terrena, ela funciona igual tanto para o ímpio como para o salvo. É uma lei física que funciona para todas as pessoas que estão na terra. Certo? Se um ímpio que não acredita em Deus ir lá e plantar, e ele plantar conforme as leis físicas, e plantar corretamente, dar o que precisa para aquela semente, ele vai colher e vai ter grande abundância, porque ele seguiu as leis terrenas. Você lembra o versículo que fala isso? Eu esqueci. Qual versículo? Que fala sobre isso? Que o injusto... Jesus ele fala, amai os vossos inimigos, fazem bem para aqueles que vos maldizem. Fala, porque assim vocês vão ser como o vosso Pai Celestial, que traz sol e chuva sobre justos e injustos. Então, a lei que Deus estipulou aqui na terra, ela vale tanto para o justo quanto para o injusto. Certo? Tu sendo crente, se você quiser, eu quero plantar feijão, e você vai querer plantar feijão fora da época de feijão. Você quer plantar feijão em um tipo de terreno onde não é próprio para feijão. Vou plantar no banhado, feijão no banhado, e vai dar certo. Não adianta, você pode ser crente, crer em Jesus Cristo, meu irmão, você ser de Deus, mas você não vai ter uma colheita de feijão. Porque tem leis físicas, certo? Tem leis físicas. Da mesma maneira, um ímpio que não acredita em Deus pode seguir as leis físicas e ter colheita, certo? Então são leis físicas que todo mundo na face da terra, querendo ou não, gostando ou não, conhecendo ou não, faz parte. Então uma das coisas é, cada semente produz de acordo com a sua espécie, tá? Gênesis 8, 22. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, quer dizer, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Então isso é algo contínuo, tá? Nossa vida, essa questão de plantar e colher é algo contínuo que não vai cessar. Marcos 4, 26 a 29. E dizia Jesus, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse, de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, fala comigo, erva. Depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Tá? E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Esse é o tempo. Tem a colheita, o tempo, quer dizer, o plantio, o tempo e a colheita. Sim, por favor, pode botar ali amanhã, eu pego depois. Obrigado. Então aqui é o seguinte, aqui mostra esse princípio, e esse princípio é sim um princípio terreno, mas também faz parte de um princípio espiritual, tá? Porque na nossa própria vida espiritual, as coisas que o Senhor colocou na nossa vida já estão prontas, mas a manifestação delas na nossa vida física, ela tem um processo de crescimento, certo? Mas basicamente eu estou agora focando nas leis físicas, existe esse processo de crescimento. Então, por exemplo, até nessa nossa questão de aprender sobre a prosperidade de Deus. É aquilo que eu falei, você não vai ouvir hoje e amanhã já está vendo manifestado a milhão a prosperidade de Deus. Tem um processo de crescimento. E se você não tiver paciência e continuar crendo nesse processo, você semeou. Se você não tiver paciência para esse tempo de processo, onde você continua crendo até que tu dê tempo, onde cresça a erva,
depois vem a espiga, depois vem o grão cheio na espiga, que é quando você vai ter a colheita. Se você não espera, não tem paciência, basicamente você corta essa colheita antes do tempo e você não vê o fruto dela. Tá? Então a gente tem que respeitar, a gente tem que saber que para tu poder colher, você precisa semear. Você não vai ter uma colheita sem semeadura. Você precisa semear para poder ter uma colheita. Mas não adianta só semear, você precisa esperar. E não adianta só esperar, tem que esperar o tempo até que ela se torne madura. E daí você vai ter a colheita em abundância, tá? Gálatas 6:7 fala: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo, fala tudo, o que o homem semear, isso também ceifará. Então, de novo, ele não está falando só de plantio físico, está falando de todos os aspectos da nossa vida, tá? Segundo princípio da lei terrena da prosperidade, esse princípio de multiplicação. O que é esse princípio de multiplicação? É um princípio onde você planta uma quantidade e você colhe uma multiplicação daquela quantidade que você plantou. Quando você planta uma semente de feijão, você vai colher, vai ter uma plantinha com vários grãos de feijão. Se tu planta um grão de milho, vai nascer um milho com vários grãos de milho. Certo? Não tem nada que você plante, eu plantei um milho, vou colher um milho. Não. Você planta um milho, você vai colher uma multiplicação daquele plantio que você fez. Certo? Então isso é para com todas as coisas. Então se você planta algo, existe esse processo de multiplicação, onde você vai colher em número maior e multiplicado do que aquilo que você semeou. Tá? Em Lucas 6,38 fala: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Muito interessante que o contexto desse verso aqui não está nem falando de finanças. Tá? Ele se aplica a finanças? Sim, também se aplica. Mas o contexto está falando de julgar. Depois ele fala: da mesma medida que tu medir, você vai ser medido. Então, basicamente, de novo, está mostrando que o plantar e colher não é só para o plantio físico e nem só pela questão financeira. O plantar e colher está em todos os aspectos da tua vida. Você demonstra ira, você vai ter ira. Você julga, você vai ser julgado. Você demonstra misericórdia, você vai ter misericórdia. Certo? E é sempre em proporção maior do que aquilo que você deu. Então, nunca é na mesma medida. É sempre numa medida maior e multiplicada. Certo? Isso pode ser bom ou pode ser ruim. Pode ser uma notícia boa ou uma notícia ruim, dependendo do que tu andou plantando. Exatamente, escolhe as suas sementes. E é bem isso, é interessante que eu não preciso estar junto com você no dia que você está plantando as tuas colheitas, no dia que tu está plantando as tuas sementes, para poder saber o que você plantou. Eu só preciso ver o que você está colhendo. Para saber o que você anda plantando na tua vida, é só ver o que você está colhendo. Porque você não vai plantar feijão e colher milho. Então dá para ver o que a vida da pessoa, ver o que ela está colhendo e saber, cara, isso aí está sendo fruto do que tu anda plantando. Certo? Provérbios 11, 24 a 25. Ao que distribui, mais se lhe acrescenta. E ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Tá? Então, de novo, é esse princípio de que tudo que você faz, tudo que você planta, você tem uma colheita multiplicada. O terceiro ponto: dinheiro, bens materiais também são sementes. A Bíblia revela e chama de sementes o dinheiro. Os bens materiais, aquele bem material e físico, quando você dá para alguém ou você coloca no reino de Deus, a Bíblia chama isso de plantio, de você estar semeando sementes de finança. Se cada semente ela dá segundo a sua espécie e você quer colher uma colheita de finanças, o que você precisa fazer? Plantar finanças. Você quer colher finanças, você precisa plantar finanças. É um investimento. É um investimento no reino de Deus. Não adianta você querer ter um fruto, uma colheita de finanças, se você não planta finanças.
Olha o que fala em 2 Coríntios 9, 6 e 10. Fala: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Isso aqui Paulo está falando, olha aqui. Dá de acordo com o que tu tem no coração. Sabendo isso. Que aquele que semeia pouco, vai colher pouco. Vai colher multiplicado, mas vai ser pouco comparado com a colheita daquele que semeou em abundância. Quer dizer, da mesma maneira que você planta, da mesma quantidade, com a mesma generosidade ou liberalidade que você planta, é da mesma maneira que você colhe. Tipo, na mesma proporção. Multiplicado, mas na mesma proporção. Você semeia muito, você vai colher muito. Você semeia pouco, você vai colher pouco. E aqui, nesse contexto, ele está falando de dinheiro. E é muito interessante, porque se você vai ver o pessoal que vive do campo, eles não ficam pensando qual é o mínimo que eu preciso plantar para ter o que eu preciso para sobreviver. A mentalidade de quem planta no campo é: quanto que eu consigo plantar nesse espaço que eu tenho? Qual que é o máximo de semente que eu consigo plantar nesse terreno que eu tenho? Por quê? Porque ele está de olho não no plantio, ele está vendo a colheita. Então, às vezes a gente tem uma postura de, de novo, aquela postura de qual que é o mínimo que eu preciso dar e mesmo assim ser abençoado por Deus? Qual que é o mínimo que eu preciso dar e tá tipo ok pra com Deus? Em vez de a gente pensar que, cara, existe uma lei onde eu posso semear e de acordo com o que eu estou semeando é o que eu vou colher. Quando a gente começa a entender isso, você pode começar a semear não de acordo com o tamanho da tua prosperidade, mas semear com a expectativa da tua colheita. Você pode começar a semear com a expectativa da tua colheita. Quer dizer, se eu estou precisando de algo, eu posso pegar e começar a semear de acordo com aquilo que eu sei que eu vou precisar mais à frente. Tá? E isso aqui eu estou falando de uma lei estritamente física. Tá? Já falamos vou falar mais sobre a motivação ao dar e tal, e obviamente eu não estou fazendo isso com o entendimento de, vou ficar rico, tá? Entende o que eu estou querendo falar? Ó, a razão do porquê você quer prosperar não é para acabar em você, é para ser através de você, certo? Então, tipo, Senhor, quanto mais, como que eu posso prosperar mais para poder dar mais fruto no teu reino? Esse deveria ser o propósito. Na verdade, você destranca as chaves do reino de Deus. Você tem esse conhecimento que é muito precioso, você destranca a chave do reino. Então, você começa a abrir a tua mente e pensar abundantemente como a palavra nos ensina. Aí você vai brincando você vai provando. Reino de Deus, você vai ver o retorno assim, de uma forma que você nem espera. Exato. E nesse caso, e eu vou já entrar na questão de semear no reino de Deus. Aqui eu estou falando num plano totalmente físico e natural. Tu planta, você colhe. E se tu plantar dinheiro, você vai colher dinheiro. E vai colher em abundância. Então é um princípio físico. Tem pessoas que não acreditam em Deus ou que não são cristãs, que elas entenderam o princípio de dar e receber e elas são generosas. Elas dão e elas prosperam, e elas prosperam, e elas prosperam sem ter uma aliança com Deus. Ímpias, sem ter uma aliança com Deus. Por quê? Porque é uma lei terrena. É uma lei terrena que não respeita pessoas. Vai funcionar para qualquer um que utilizar dela. Certo? O que você ia falar, irmãzinha? Eu acho que é muito misterioso, porque quando você está investindo no reino, não sei, parece que impacta em várias áreas da sua vida, não só nas áreas da finança. Com certeza. Mas assim, eu não sei, é algo muito misterioso, eu não consigo explicar. É porque é a base, é o princípio. Não é questão de que vai vir um devorador, não é isso, mas é algo que, não sei, é uma coisa que flui assim, até na sua vida, dos seus familiares, não sei, é algo muito louco. Quando você coloca o reino, não, mas o que você está falando é uma coisa tipo assim, é um mistério, sabe? O que a gente está falando é justamente isso. No começo a fé para as finanças é o princípio.
Então, às vezes, a gente está querendo ter fé para a restauração da nossa família, mas a gente não consegue confiar no Senhor nas nossas finanças. E se a fé é o primordial, é a base, se você não consegue ter fé nisso, você não vai conseguir ter fé em algo maior, como é que você está querendo ter fé nisso se você não tem fé nisso? Então, quando você começa a ter fé nas finanças, você destrava e te permite a tua fé a crescer para outras áreas que você não conseguiria crescer enquanto você não lidasse com essa área. E por causa disso você começa a ver um destravar em todas as áreas da tua vida, não só na área das finanças. Certo? Eu fui em um curso que chamava O Poder da Mente Milionária. E assim, não tem nada a ver com religião. Sim. E eles falam que você tem que doar. 10, pelo menos 10% Não, de 10%. tudo que você ganha, você tem que doar. Cara, vou te falar uma coisa. Os caras vêm com esse livro de autoajuda, pensamento positivo, o segredo, é tudo plágio, mano. Os caras estão pegando da Bíblia, cara, os princípios que Deus estabeleceu na Terra, tirando Deus da equação e usando para benefício próprio. E funciona. Quanto mais vai funcionar para um filho de Deus. Por isso que fala que os filhos dessa geração são mais, astutos, mais prudentes do que os filhos da luz, nesse quesito de finanças. Os caras estão dando 10%. E a gente, esse negócio de dízimo pra mim, cara, eu acho que nada a ver. Os caras entenderam que tem que dar... Ajudar várias instituições a destinar parte alta da renda para outro tipo de... Quer dizer, pegar do melhor do que eles recebem e semear. Exatamente. Os ímpios... Os caras nem recebem de Deus e são mais generosos que a gente. Não, e não só isso. E eles entenderam uma lei de plantar e colher. Engraçado eles chegarem nessa... Eu não sei porquê, mas por que eles chegaram em 10%? E por que Deus falou 10%? No mínimo, eles falam. No mínimo 10%. Não vou nem falar nada que eu não quero dar spoiler lá pra frente. Mas a questão é, mano, olha que interessante. E a gente vai ser ignorante nessa área? É que a questão que... por causa do erro da igreja mesmo, que tem passado o ensinamento nessa área como uma coisa de dá pra mim, dá tudo pra mim, dá tudo pra mim, dá tudo pra mim, e ter ofendido as pessoas nessa área. Então quando você fala de 10%, as pessoas se ofendem e colocam a mão no bolso. Quando na verdade o que o Senhor está fazendo sobre essa questão do dízimo, que eu já falar ainda, é pra você prosperar. Não, é pra ti, não é pra Deus, mano. Deus não precisa do teu dinheiro. É pra ti. E Natan, desculpa, você é amiga lá do Gerdau, eu sou amiga de uma das netas do Gerdau. Ah, é? E uma vez a gente estava conversando, a gente fazia trabalho social juntas, e a gente estava falando sobre reforma agrária. Ela falou assim, nossa, se tivesse reforma agrária, minha família perderia muito. E eu não quero ser pobre, mas eu não quero ser pobre porque se eu for pobre eu não vou poder ajudar todas as pessoas que eu tenho vontade de ajudar. Fiquei olhando assim pra ela. Ela não quer nem saber dela, ela quer ajudar as pessoas. Às vezes as pessoas que têm mais dinheiro são menos desapegadas no dinheiro. Então tá, você ia falar algo, irmãozinho? Ó, posso só dizer, o último que irá falar. Porque eu tenho que, cara, eu tô correndo aqui, eu preciso passar e tudo isso agregou pra caramba, mas eu preciso avançar. Fala, irmão. Você falou que eles estão imitando, é fato. Eu ouvi muito sobre oração na minha vida, mas, cara, depois que eu li o livro O Segredo, minha visão sobre oração foi muito... Só que eu conheço assim Deus e estou aprendendo ainda, lógico. Sim. Mas você pegou um princípio e você viu, caramba, eles acreditam num princípio e daí tu começou a entender, caramba, por isso que... Já antes não me ensinou direito. Sim. Não colocar a culpa dos outros, mas sim, exatamente. Amém, exatamente. Então, cara, são leis físicas, vai funcionar para qualquer um. Quer entrar dentro e tá funcionando para você. Você querendo ou não, já tá funcionando. Ah, não, eu não acredito nisso. Beleza, você não vai ter colheita, mano. Ou vai ter pouca colheita. Ou vai estar colhendo só umas coisinhas mirradinhas aqui e ali. Então, dinheiro, bens materiais também são sementes. Versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. Aqui, eu só estou mostrando que semente aqui está falando de dinheiro. Então, dinheiro é semente. Você quer colher dinheiro, planta o quê? Dinheiro. Tá? Já falamos sobre ganância, já falamos sobre tudo isso, né? Você não tem desculpa para querer isso na ganância. É no entendimento correto. Mas se você quer dinheiro, você planta o quê? Dinheiro. Certo. E não só isso, tá? Mas nesse caso, nesse versículo aqui não está falando apenas de tudo certo?
Não está falando apenas de uma lei física agora. Nessa parte aqui de que Deus vai multiplicar a tua sementeira, daí a gente já entrou no plano espiritual. Mas então vamos passar para frente. Vamos lá. Então, daí a gente agora entra exatamente nisso. Caramba, está mais organizado do que eu imaginei. Como Deus faz, né? Ó, agora conhecendo as leis do reino. Agora a gente vai falar de coisas que é só para os filhinhos do papai, mano. É só para os filhinhos de papai agora. É para nós, que fazemos parte do reino de Deus, certo? Então agora existe as leis do reino. O versículo embaixo, na outra página. Página 12. Vocês entenderam as leis físicas? Sim. Passamos rápido e tal, mas, né, é simples, tá. Conhecendo as leis do reino, não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. É o prazer de Deus em te dar o reino. É o prazer dele. Ele se agradou em te dar o reino. Primeiro princípio, primeira lei, tá? Princípio. No reino, nós já recebemos toda a provisão, riquezas e prosperidade que possamos experimentar através do que Jesus fez por nós. Isso é a primeira coisa que você tem que entender. Na lei terrena, você colhe o que você planta. Na lei espiritual do reino de Deus, você recebeu toda a prosperidade que não tem nada a ver com o que você faz ou deixa de fazer, tem a ver com o que Jesus Cristo fez por você. Viram a diferença? Lei terrena, você só colhe o que você planta. Lei espiritual do reino de Deus para os filhos de Deus, você recebeu o reino de Deus sem merecer. Você recebeu toda a provisão de Deus sem nunca merecer e nunca poder merecer. Você recebeu a graça do Senhor Jesus para enriquecer sem merecer um tostão disso, pelo simples fato de você se tornar a família de Deus e herdeiro de Jesus Cristo. Co-herdeiro com Jesus Cristo. Certo? É diferente. É totalmente diferente. Você tem uma colheita, você tem um resultado na tua vida que é baseado no que Jesus Cristo fez por você. E você não tem nada para fazer para mudar isso. Você não tem como mudar isso. O que Ele fez por você está feito. Você pode não usufruir disso, mas mudar isso você não pode. Você pode não usufruir disso fisicamente e ver materializado essa verdade, mas a verdade é que você já recebeu toda a riqueza e prosperidade e abundância que tu jamais vai conseguir provar. Na verdade, você não vai conseguir provar aqui na terra toda a abundância que você tem. Aleluia. Não importa o quanto você ande nessa prosperidade. Isso é top. Glória a Deus. 2 Coríntios 8:9, porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Então Jesus se fez pobre, para que pela pobreza dele a gente enriquecesse. Uma pergunta, Jesus, ele já se fez pobre? Isso já aconteceu? Já. Ele já morreu? Já ressuscitou? Já. Então a gente é rico, não é? Sim. Opa! Então não é uma coisa que vai acontecer. Tu já é rico. Eu sou rica! Tu já é rico. Certo? Então é algo que já está feito. Romanos 8, 16 a 17. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, logo somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aqui está falando que você é co-herdeiro de Cristo. Você tem que começar a olhar o que Cristo merece. E o que Cristo merece, você merece agora que você é filho de Deus. Sabe por que você merece? Porque Jesus Cristo merece que aquilo pelo qual Ele morreu e ressuscitou se cumpra. Certo? Então, se Jesus merece que aquilo pelo qual Ele morreu e ressuscitou se cumpra, então a gente merece ver a prosperidade de Deus na nossa vida, porque Ele pagou o preço para isso. Amém. Por isso você precisa entender o fato de que Jesus carregou a pobreza para que tu pudesse enriquecer. Jesus, Ele carregou a falta para que tu tenha abundância. Isso é algo já vencido, é uma vitória já alcançada. Isso já está sobre a sua vida. Amém. Certo? E você é co-herdeiro dele. Tudo o que ele tem, você tem.
Nossa, isso é incrível você pensar. Você é tão amado quanto Jesus é amado por Deus. Não tem diferença. Assim como o Pai me amou a mim, assim Ele ama a vós. É o que Jesus falou. Jesus, Ele nos ama. Deus nos ama assim como Ele ama Jesus. Por isso Ele pagou o preço, esteve disposto a dar Jesus para poder nos ter. Para que a gente pudesse ser filho dele. Daí tu começa a entender que essa questão de ser filho de Deus não é uma coisa banal, meu irmão. Ah, todos são filhos de Deus. Você pode ser filho de Deus. Se você quiser, venha para o time, venha para a família. Mas, meu irmão, nem todos são filhos de Deus. Nem todos possuem essa graça sobre eles. Tem a graça disponível para eles, mas não está sobre eles. Essa graça está em nós, sobre nós. A gente só precisa ativar ela pela fé, através da palavra de Deus, certo? Então, o que eu quero mostrar aqui, comparando as leis físicas e as leis espirituais, é que você tem garantido para você a prosperidade maior que tu jamais conseguiria experimentar. Isso já dado para você gratuitamente pelo que Jesus Cristo fez. E não tem como isto mudar. O que eu estou querendo dizer é, cara, no reino de Deus, você tem o que você tem, não pelo que você conquista, mas pela posição de filho que agora você é. Você agora, o que você tem direito agora, aquilo que faz parte da tua riqueza, é por causa do sangue que corre nas tuas veias, não de acordo com o que você faz. É de acordo com a realeza agora que corre nas tuas veias. Entende o que eu estou querendo falar? É porque você é filho do rei. Oi? Eu não preciso plantar? E nós vamos falar disso. Não precisaria plantar, tá? Se tu vivesse no Espírito. Se tu estivesse no céu. Por exemplo, quando você morrer aqui, se eu for pro céu... Meu irmão, você vai ver quão rica você é. Você não vai precisar plantar um tostãozinho. Porque você recebeu gratuitamente tudo. E eu vou mostrar como é que isso se mescla, como é que isso funciona, tá? Então, primeiro eu quero mostrar que existe esse ponto, tá? Em que não preciso plantar nada. Eu recebi gratuitamente esse reino. Eu recebi gratuitamente essa prosperidade, essa riqueza. Não preciso plantar um tostão. Porém, depois eu vou explicar. Vamos lá. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai, aleluia, bendito Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas, olha isso aqui, abençoou, passado, não é abençoará. Quantos cristãos vivem correndo atrás de bênção, mano? Você já foi abençoado. Deus te abençoou. Não com uma, não com duas, não com 50. Com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Sabe por quê? Tu pode falar, mas eu não me sinto abençoado. Bem, isso não importa. Você sente ou não sente, não importa. Você é abençoado, ponto, acabou. Não é por sentimento. A Bíblia diz que você é abençoado, acabou. Mas eu não estou vendo essa bênção. É porque está nos lugares celestiais, você não está tomando posse e trazendo nos lugares físicos. Você está deixando nos lugares celestiais. Você está deixando permanecer apenas nos lugares celestiais, nos lugares espirituais. Você não está trazendo e manifestando no lugar físico. E a maneira que é para manifestar algo espiritual no mundo físico tem que ser através de um homem, tem que ser através de você. E no caso aqui tem que ser através de um filho de Deus, porque essas promessas são para os filhos. E a gente vive falando para muitas coisas que são da vontade de Deus, a gente fala, se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Porque Ele já fez, já está feito, Ele quis. Exato. Tem coisas que às vezes você não sabe exatamente qual que é a vontade de Deus, tipo peculiaridades ou detalhezinhos, mas a maior coisa, todas as bênçãos que Deus proclamou sobre nós, que é de acordo com a vontade dele, Ele já proclamou, já nos abençoou. Não existe bênção para ser alcançadas, as bênçãos nos alcançam, certo? Então a questão é a seguinte, tá, beleza, isso nós já recebemos, então não existe bênção que você já não tenha sido abençoado. Isso você recebeu no momento que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, tá. Segundo ponto dessa lei do reino. No reino, a abundância de nossas colheitas é potencializada e tudo o que fazemos é abençoado. Então existe o plantar e colher natural do físico. Natural, plantar e colher, natural. Qualquer um vive nessa lei. Mas agora, nós que estamos debaixo do reino de Deus, você vê inúmeras promessas onde fala que o favor do Senhor estaria no nosso plantio e na nossa colheita. Quer dizer, seria o favor do Senhor potencializando o plantar e colher da lei natural.
Certo? O que eu quero dizer é o seguinte, um filho, uma pessoa que não acredita em Jesus, pode plantar, fazer tudo certinho, plantar na época certa, conhecer todas as leis naturais. Como é que aconteceu isso? Tá, você tá escutando, irmãzinha? Tu consegue escutar? Tá. Um ímpio, ele pode fazer tudo certinho, ele seguir todas as leis certas, lá plantar no tempo certo, da maneira certa, plantar uma quantidade que é de acordo com o que ele quer colher e tal, e tá tudo certinho, ele fez tudo certinho, colocou nutrientes no solo, tá dando água suficiente, tudo certo, no tempo perfeito, e mesmo assim pode dar uma larva e a colheita dele murchar. Pode dar uma chuva de pedra e ele perder a colheita. Quer dizer, mesmo você seguindo todas as leis terrenas, tem outras coisas que podem influenciar. O chamado devorador, o diabo que vem para roubar, matar e destruir, certo? No caso de um filho de Deus, a gente tem não só a lei do plantar e colher, mas o favor de Deus está sobre esse nosso plantar e colher, onde é potencializada a nossa colheita. Então não só a gente planta e colhe em uma medida multiplicada, só que no reino de Deus a gente colhe numa medida maior ainda, igual fala de Isaac, que ele plantou e colheu 100 vezes, 100 medidas aquilo que ele plantou. Você lembra que eu já leu de Isaac? Então quer dizer, a bênção do Senhor sobre nós, que a gente recebe por fazer parte do reino, potencializa a tua colheita. Lá em Oséias fala que Deus vai fazer um acordo com as bestas feras, para que elas não venham sobre a tua... Exato. Amém. Fala, Moisés. Daí fala em Deuteronômio 28, quando Moisés está proclamando as bênçãos, fala sobre isso, fala que o Senhor iria abrir as janelas dos céus para que chovesse no tempo correto, e ele ia proibir justamente que a praga chegasse na nossa plantação, ele ia prosperar a nossa colheita, prosperar a nossa plantação. Então, isso não é para todos. Isso são para aqueles que fazem parte do reino, onde o favor de Deus está sobre a sua vida, certo? Marcos 10, 28 a 30. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo te deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes, fala comigo, 100 vezes. 100 vezes. Tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Um ímpio não tem a certeza de uma colheita de 100 vezes tanto naquilo que ele planta. Ele não tem isso como uma garantia. Tu tem como uma garantia que qualquer coisa que tu tenha deixado, qualquer coisa que você dá para Deus, para o reino de Deus, por amor a Jesus e o seu Evangelho, você tem uma garantia de colher 100 vezes mais neste tempo. Amém. Inclusive o ímpio já calcula o risco do que ele pode perder. Exato. Nós não temos esse risco. Se você planta... Se você dá algo por amor a Deus e amor ao Evangelho, você colhe 100 vezes. Amém. Neste tempo. Amém. Se tu dá R$1.000, você vai colher 100 mil reais. Se tu dá 100 mil reais, você vai colher 1 milhão de reais. 10 milhões de reais. Ô, irmão, assim, você é de humana mesmo, por isso que eu perguntei pra ele, né? 10 milhões de reais. Deixa eu falar uma coisa. Não existe investimento mais rentável do que o reino de Deus. E tem as promessas não só desse tempo presente, mas do tempo por vir. Porque além de você colher fisicamente, você está juntando tesouros celestiais que nunca se acabam. Caramba, é um bom negócio. Quer entrar para esse mercado multinível? Quer fazer parte da minha equipe? Já fazemos, irmão. Amém. Já foi comprado. Amém. Não estou à venda, né? Minha conta já está. Mas, irmãos, olha que incrível. Então, de novo, tem a lei natural de plantar e colher, que pode outras coisas interferir e tu não colher o que você plantou. No reino de Deus, tudo o que você planta é abençoado, a tua colheita potencializada, e quando dá um número, fala de 100 vezes mais. Deuteronômio 28, 1 a 8.
Olha isso aqui. Isso aqui é quando, aquilo que eu estava mencionando, quando Moisés ele está no monte proclamando as bênçãos, certo? Daqueles que guardassem a lei. Fala assim, e será que fala comigo, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos, fala todos, os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Agora você pode falar assim, porque ele está falando, se tu guardar todos os mandamentos. Isso era debaixo da lei. Agora Jesus cumpriu toda a lei, morreu em nosso lugar, e a bênção que é para aquele que cumpre toda a lei é sobre nós. Aleluia. Então essa parte do se você cumprir, se você ouvir, isso já está cumprido em Cristo Jesus. Não é mais se. Agora que você creu em Cristo Jesus, fala que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios. Então a verdade é que essa parte do se não é mais uma questão para nós. Você que faz parte do reino de Deus, o se não existe mais. Você tem direito a isso, e aqui agora vai falar das bênçãos que você tem direito como filho de Deus. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. A bênção do Senhor foi proclamada para te alcançar. Você não precisa correr atrás de bênção. Quando você está correndo atrás de bênção, você está correndo atrás do seu próprio rabo. Porque as bênçãos estão correndo atrás de você, você está correndo atrás das bênçãos, as bênçãos correndo atrás de você, você fica assim, ó. Você tem que reconhecer que a bênção do Senhor foi proclamada sobre a sua vida e vai, meu irmão, olha para o reino de Deus, busca manifestar o reino de Deus, que pode deixar que as bênçãos vão te alcançar. Amém. Amém. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo, nos teus celeiros, em tudo, fala tudo, o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Amém. Aleluia. Então você vê que o Senhor proclamou a bênção sobre a nossa colheita, sobre o nosso campo, sobre a nossa sementeira, sobre aquilo que a gente semeia. Esse favor não é geral. Esse favor está disponível a todos, mas só é de direito daqueles que são filhos de Deus. Certo? Então a nossa expectativa de colheita deve ser algo mais poderoso do que a expectativa daqueles que são ímpios, daqueles que não têm essa aliança com Deus. Amém? Amém. Faz sentido? Sim. O irmãozinho perguntou pra mim, mano, você deve ouvir muita pregação do Teófilo, né? Eu falei, por quê? Porque ele toda hora fica falando, faz sentido, e você também. Eu falei, não, cara, na verdade não. Não veio daí. Tá. A questão é a seguinte, calma aí, agora é muito importante. Prestem atenção. Se eu já recebi tudo isso de graça, sem merecer um tostão, se eu não mereço isso que eu recebi e não tem como eu merecer, então por que eu tenho que plantar? Então não interessa essa questão de plantar e colher, então não importa. Tipo assim, eu já tenho o reino de Deus. Acabou. Então quer dizer, eu tenho acesso a isso independente do que eu faça. É verdade? Amém. Sim, você tem acesso a isso independente do que você faça. Acesso você tem, que você vai conseguir acessar é diferente. Acesso você tem. Mas a questão é, se eu já tenho tudo isso, então eu não preciso fazer nada. Certo? Só que a questão é, tudo que você recebeu por Jesus, amém. Por graça. Graças a Jesus é a mesma coisa. Tudo que você recebeu é verdade. Minha mãe está correta, entendeu? Ela não falou mentira. Tudo que a gente recebeu por graça. Por graça. Isso, amém. Vocês entenderam, irmãos. Glória a Deus. Então, é verdade. Tudo que a gente recebeu por graça. Mas não é porque tu tem essa graça que necessariamente essa graça vai se manifestar na tua vida. Por quê? Porque não é só por graça, é pela fé também. É pela fé também.
nós temos entrada pela fé a esta graça. Esta graça está disponível, cara, Deus já é tua, não vai ser sua, já é sua. Só que você precisa entrar debaixo dessa graça. E a maneira de tu entrar nessa graça é através da fé. Então você precisa, para tu acessar isso, é através da fé que você toma posse dessa graça já dada a você. Tá? Pela fé nós manifestamos a realidade do reino, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 5:2. Em Tiago 2:14-17 eu falo o seguinte: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Que aproveita se alguém disser que tem a fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Ele está falando, o que adianta se alguém disser que tem fé que eu sou próspero? Disser que tem fé que eu sou abençoado? Disser que tem fé que eu sou rico em Cristo Jesus? Disser que tem fé que, ó meu irmão, tudo que eu coloco a mão é abençoado, mas se não tiver as obras que acompanham essa fé, será que essa fé pode realmente fazê-lo prosperar? Não. 15. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Vai vir algum proveito disso? Não. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Basicamente o seguinte, não são as obras que nos salvam, mas nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. Da mesma maneira, fé não é por obras, senão já não seria mais fé, certo? Mas fé produz obras. Fé verdadeira, fé genuína produz obras. Então, se realmente você crê, se realmente você olha para essas promessas, você fala, meu irmão, cara, agora eu tô vendo, mano, eu sou próspero. Mano, pá, abundância do Senhor sobre a minha vida. Caramba, mano, agora eu entendi. O reino de Deus está dentro de mim. Mano, a prosperidade do Senhor é sobre a minha vida. Se você realmente crê nisso, sabe o que vai acontecer? Você vai se tornar uma pessoa completamente liberal para as suas finanças e você vai ser a pessoa que mais semeia, se você realmente acredita nisso. Porque se você crê nisso, uma das coisas que vai acontecer é que, se você crê nessa prosperidade, você entende que a prosperidade não é para você, é através de você e é para estabelecer o reino de Deus, você vai ser o cara, meu irmão, que mais investe no reino de Deus. Por quê? Eu sou rico, meu irmão, não tem fim. Eu dou mais e tem mais, eu dou mais e tem mais, eu dou mais e tem mais. Então, quando você entende que você já recebeu a prosperidade de Deus gratuitamente por Jesus Cristo, você não vai dar menos, você vai dar mais. Você vai ser o cara que mais dá, você vai ser o cara que é mais liberal com as suas finanças. Não porque você está plantando simplesmente esperando uma colheita. Você também faz isso. Você planta sabendo que a tua colheita é multiplicada, certo? Por que acontece? Olha que interessante. Quando você pega a tua semente, você semeia na terra crendo que o favor de Deus está sobre a sua colheita. Quando você planta nesse entendimento de que o favor de Deus está na tua colheita, você está transformando a fé em uma manifestação. Você está pegando a tua prosperidade espiritual intangível e transformando ela de maneira tangível através da colheita multiplicada e potencializada que o favor de Deus produz na tua colheita. Entenderam? Sim. Quer dizer, você já foi próspero, você já é próspero, mas está intangível, está nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você precisa manifestar no mundo físico. Uma das maneiras é você sim semear sabendo da potencialização que você vai receber 100 vezes mais. Então você pega do tesouro celestial e manifesta para o tesouro físico para utilizar mais, para utilizar de novo em sementes para abençoar a vida de outras pessoas e ter mais tesouros celestiais ainda.
Se tu realmente entende isso, você vai começar a querer cada vez mais prosperar, não para que tu possa ter mais, mas que tu possa dar mais, para que tu possa financiar mais, para que tu possa utilizar disso que te foi dado gratuitamente no reino de Deus. Essa é a única maneira de tu... É a única obra da fé que pode ser manifestada por crer que você tem essa prosperidade? Não. Por exemplo, outra coisa pode ser Deus falar, ó, larga isso aqui e vai para lá. E você largar tudo e crer que o Senhor vai te suprir. Isso é uma obra da fé. Você sair daqui para um lugar é também uma obra da fé. Só que uma das obras da fé, se você crê que você é próspero, é que você vai começar a utilizar o dinheiro que você tem para financiar o reino de Deus. Por quê? Porque eu entendi que eu sou próspero. Eu entendi que eu já fui, que não tem como eu dar e acabar. E eu entendi que Deus, Ele deu toda essa prosperidade para mim, para que eu estabeleça o reino dele. Estão entendendo? Estão entendendo? Eu tenho que parar por aqui. Mas basicamente só para finalizar esse ponto e a gente poder entrar nos próximos tópicos. Mas de novo, então, se você entende que, cara, eu já recebi tudo, de novo, a irmã perguntou, então eu não preciso plantar e colher. Não, você não depende do plantar e colher terreno. Mas o entendimento da prosperidade que você recebeu gratuitamente, essa prosperidade espiritual, para você, se você realmente crê nisso, você vai semear. Porque não para ser próspero, mas você vai semear porque você é próspero. Eu não dou para ser abençoado, eu dou porque eu fui abençoado. Eu não dou para prosperar, eu dou porque eu sou próspero. E quando você entende isso, daí você dá mesmo, porque eu sou próspero. Daí você abençoa mesmo, porque eu sou abençoado. Não estou fazendo isso para eu ser próspero. Se eu por acaso planto e estou na expectativa de uma colheita grande, não é nem não é para que eu prospere então verdadeiramente. Não. É simplesmente para manifestar a prosperidade que eu já tenho e que eu possa utilizar mais no reino de Deus. Faz sentido? Sim. Então tá. Vamos fazer perguntas e respostas. Já encurtou o tempo da pergunta e resposta, né? Sim, só sim. É isso aí mesmo. Vai lá. Tem alguém que tem alguma pergunta? Em relação a isso? Eu tenho eu fiz um comentário. 2 comentários aqui. No versículo, quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque está chegando a ceifa. Em relação às pessoas, às vezes, esperarem demais o fruto apodrecer, porque... eu ainda estou no tempo, esse time de... Porque daí ela vai ter que plantar tudo de novo, esperar o tempo de novo. O que eu creio é o seguinte, o que pode acontecer é você não aproveitar da colheita que Deus te deu. Tipo assim, porque o responsável por fazer você colher é Deus. Ele fala, aquilo que o homem planta, ele vai colher. Não tem basicamente como você deixar passar a colheita. Ele vai se manifestar na tua vida, certo? Se chegar ao ponto da colheita. Agora, tu aproveitar da colheita ou não, ou usar ela, deixar ela basicamente apodrecer porque você não está utilizando ela, é igual aquilo. Não ajuntem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem. Entendeu? Você está deixando apodrecer algo que é uma colheita que você teve que deveria estar continuando rodando. No sentido de, estou esperando no Senhor. Essa questão, tem pessoas que se escondem atrás disso, né? Estou esperando no Senhor e o esperar no Senhor é tipo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, que será, será e ponto, acabou. Não tem aquela questão de realmente eu estou esperando no Senhor. Esperando o quê? Se tu realmente está esperando no Senhor, você sabe o que você está esperando. E você não só está esperando, como você sabe da resposta garantida daquilo que você está esperando. A fé é o firme fundamento da esperança. Porque aqui fala quando o fruto já se mostra, então você tem que estar ligado o suficiente para saber que aquele é o fruto. Isso também. Isso é verdade. Porque às vezes o Senhor pode estar querendo te abençoar de alguma maneira e você, não, calma, não precisa e tal. E daí você não recebe realmente, é verdade. Você pode acabar perdendo a oportunidade. Olha os olhares. Amém? Fala, Deus, fala, toca no coração. Outra coisa é que aqui fala, não erreis, Deus se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Isso às vezes gera condenação. Certo. Tipo, eu tô plantando, tipo meu pai, por exemplo, eu tô plantando, eu tô colhendo, Sim, a realidade é, tu colhe o que tu planta, sim. O que não quer dizer que tu não possa ser livre de uma colheita ruim que você fez. Tá. A misericórdia de Deus fala que uma plantação ruim que você fez, mas uma colheita ruim que você tem para colher. Sim. Deus pode te livrar disso. Sim. Então a palavra de Deus fala que se a gente confessar o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos livrar de toda injustiça. Então não só Ele lida com o pecado, mas com a consequência do pecado. A questão da cura é bem isso. E Deus não só lidou com a questão da nossa culpa do pecado, mas Ele lidou também com a consequência do pecado, que é a morte no nosso corpo. Então quando uma pessoa ela é curada, Deus está perdoando o pecado e livrando ela da colheita do pecado. Certo? Nem toda doença é diretamente fruto do pecado, mas indiretamente todas são.
Tá? Mas entende o que eu estou querendo dizer? Então, uma pessoa que fala, caramba, não acredito, cara, eu plantei tudo errado, agora tem uma colheita muito ruim para eu receber, meu irmão, te arrepende. Reconhece a graça de Deus. Fala, Senhor, eu peço perdão, eu reconheço que foi errado, eu peço perdão, obrigado, daí tu toma posse da graça de Deus, da misericórdia de Deus em tempo de necessidade. Chega com ousadia diante do trono da graça, para que tu possa alcançar misericórdia e achar graça em tempo de necessidade. Então, se no momento tu reconhece isso, eu vou para Deus e falo, Senhor, eu peço perdão para você. E nesse momento, a graça de Deus, o perdão que já foi liberado, manifesta na tua vida e é cortada essa colheita e você não colhe mais ela. Eita, glória. Glória a Deus, aleluia. Fala, irmão. Isso vale para a palavra que é contada também? O quê? Por exemplo, assim, eu tava falando com o Felipe agora, nossa, amor, a gente falou tantas coisas que, tipo... Com certeza. Aí, tipo, eu posso chegar, mas eu vou chegar diante de Deus e falar assim, eu me arrependo de ter falado, porque a palavra necessariamente, a palavra que não é de acordo com Deus é o pecado? Então, com certeza, palavras que não são de acordo com Deus vão gerar uma colheita que você não quer. Vai gerar um fruto que você não quer comer. E aí, como é que eu faço para não comer? Para não comer, é da mesma maneira. Você reconhece que você fez errado e você simplesmente reconhece, Senhor, me perdoa, não está certo o que eu falei, obrigado por anular essas palavras. Por exemplo, na lei de Moisés, fala que se uma mulher, por exemplo, se o marido tem uma mulher, e essa mulher ela faz um juramento ao Senhor, e ela faz esse juramento ao Senhor na frente do marido, o marido pode falar assim, não, eu anulo. E é anulado. Oxi, Só o marido. Que tem um, né? Deus é machista, né? Tô brincando. Fala de novo. Tô brincando. Não, tô brincando, total. Senhor, me perdoe, Jesus, por isso que eu falei. Por favor, tira o ódio do coração das irmãs. O que eu tô falando é que ela tá falando de falar e tipo, falei coisas ruins. Semeei coisas com a minha boca que eu não quero colher. Eu falei que na lei existe uma coisa que, tipo, se a mulher ela faz um juramento a Deus na frente do marido, o marido pode falar, não, eu anulo esse juramento. Basicamente, tipo assim, se a mulher ela faz e, tipo assim, não, você não sabe o que você tá falando, mulher, o homem ele tem autoridade na casa o suficiente para dizer, não, Deus, não escuta isso. E corta. Sim, é só fazer os juramentos escondidinho no quarto. O meu marido aí que eu que anulo. Exatamente. Não, mas entende o que eu tô querendo dizer? O que eu tô querendo dizer é que tem como você anular coisas que foram faladas, certo? Do fruto que tu possa colher daquilo. Você pode anular através da graça e misericórdia de Deus. Graças a Deus pela graça e misericórdia de Deus. Graças a Deus. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Para finalizar? Por favor, irmãzinha. Essa parte das leis espirituais seria só para os filhos? Só para os filhos de Deus. Porque tem livros que, né, de casamento, que são de pessoas que são ímpias, e eles falam muito sobre essa questão espiritual, que tudo já está pronto no mundo espiritual, e é verdade, e eles acessam isso pela fé, acreditando que já é possível para eles, e eles, tipo assim, isso é meu, e você manifesta isso. Certo. Eles não têm acesso ao que a gente tem acesso. Eles podem até crer nos mesmos princípios, porque a porta em que a gente acessa essas bênçãos se chama Jesus. Tá? No satanismo e na bruxaria, você pode utilizar de leis espirituais, que eu estou querendo dizer do realm espiritual, da dimensão espiritual, e fazer coisas acontecer a teu favor, mas não é em nome de Jesus. Por exemplo, na bruxaria você pode fazer, como é que eles chamam? Viagem astral. Você pode sair do teu corpo em espírito e ir para lugares no mundo e entrar em casas e tal, isso acontece. Isso é algo que, se tu ler na Bíblia, aparece muitas vezes quando Deus pega o espírito do homem e leva para algum lugar. Só que quando Deus faz isso, ele faz isso através do poder dele. Quando na bruxaria, o satanismo, os caras fazem essa outra coisa através de um outro poder, e não existe poder apessoal. Se é um poder, tem alguma entidade por trás. Se não é através do nome de Jesus, quem é que está por trás? Tá? Então a questão é, eu acredito que o cara acreditar, um ímpio, acreditar que tipo, é a questão do pensamento positivo. Ah, cara, tudo vai dar certo, as coisas vão dar certo também, tá tudo pronto para mim ganhar, o universo ele tá ao meu favor, o universo tá ao meu favor, tudo vai dar certo. Isso tem um efeito sim. Porque querendo ou não, se ele crê que o universo está ao favor dele, ele vai pronunciar só coisas positivas em relação a ele mesmo e vai colher uma colheita positiva. Exato. Só que não necessariamente, mas ele nem chega perto do que nós temos.
não chega nem perto. Ele não tem exato, é um poder mais almático, tá? Eles falam de espírito, mas é muito mais almático, é muito mais uma questão de alma, de você, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, tudo, tipo, tá dando certo, eu vou conseguir ganhar, eu vou conseguir vencer e tal, e conseguem ver uma manifestação disso, mas isso é mirradinho comparado com o que a gente tem acesso e é limitado. Limitado a ele, né? Porque Limitado a ele? fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Exato. Então, não se trata só dele, da alma dele, do que está ao redor dele. Parece que as coisas cooperam em volta de você. Quem? Ah, tá, nós, né? Não eles. Para nos abençoar ou para trazer um resultado em fruto. Sim. Ali fala daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, tá? Então não é para todo mundo, é para aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. É isso que fala. Então, sim, daí tudo que acontece contigo, Deus de alguma maneira, mesmo que seja coisa ruim, Ele pode transformar em algo bom. E Deus tem a capacidade de fazer isso. Não significa que tudo que acontece na tua vida foi Deus que permitiu ou fez. Mas Ele pode transformar algo que o inimigo fez em algo positivo. Ele tem a capacidade disso. Agora a questão é, sobre essa questão que a gente estava falando, é isso, eles... E outra coisa, e o limite deles está neles, porque eles são muito positivos até algo acertar eles bem feio. E daí eles se apavoram. Porque não tem, essa força da alma, e tudo tá pronto, até dar um câncer. Daí dá um câncer na pessoa e... daí dá um câncer na pessoa e daí já acabou. Daí o meu pensamento, pô, não é assim. Eles pregam algo que eles não vivem. Pega algo que eles não vivem, não é verdade. Nós temos, nosso pensamento positivo é do tamanho de Deus, porque nosso pensamento positivo não está em nós, na nossa capacidade de crer que eu posso fazer tal coisa, é na capacidade que Deus ele é poderoso e fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Amém. Fala, irmão. Tem um exemplo muito prático disso, que é aquela família Gaspareto, que teve a Zíbia e o filho, eles são bem espiritualistas aí. E ele sempre pregou essa questão da energia, de canalizar a positividade. E aí quando o câncer afrontou ele e derrubou ele, tipo, muitos seguidores dele ficaram bem abalados, assim. Não sei se vocês... Não, eu não conheço. Ele é bem conhecido aí. Não conheço. Espiritismo, espiritual. Mas faleceu os dois, né? Faleceu a Zíbia e depois o filho, foi algo muito próximo. E ele pregava justamente essa questão da energia, de você canalizar e trazer cura pro corpo. E aí, porque tem um fim, isso tem um fim, existe um fim, é limitado. Ele tá plantando no lugar errado. Tá.